Vamos lá, pessoal. A doutora Bruna trouxe aqui a questão do marco legal, toda a questão da legislação, que ainda está bastante incipiente no Brasil, né? Só que quando a gente está falando de dados, esses dados são produzidos por usuários de aplicações. E essas aplicações, elas são desenvolvidas por pessoas, hoje com a ajuda também da inteligência artificial, mas por pessoas falhas, por seres humanos, por uma equipe. Normalmente projetos de software são projetos complexos que envolvem dinheiro, vida de pessoas, e daí a gente entra no âmbito de técnicas de desenvolvimento de software, aprendizado de tecnologias, gestão de pessoas e uma variável muito grande que daí esse evento fica super multidisciplinar. A gente vai falar de RH, de gestão de projetos, vai falar de várias outras coisas. E algo que eu aprendi muito cedo quando eu participei de um projeto, que era na época um dos maiores projetos do país, ali um projeto financiado por um órgão do governo, é que no final das contas, quando alguém está cansado, qualquer sistema de segurança fica falho. Eu lembro uma vez que eu tive que fazer um deploy de uma aplicação e eu já fazia 12 horas que eu estava trocando pendrive com uma pessoa que era autorizada a fazer o deploy. E 12 horas depois ele falou: você tem aí na sua máquina? Faz o que tem que fazer aí. E resumindo, eu fiquei com um projeto na minha máquina, tem até hoje código-fonte ali, né? Então, quando a gente fala de segurança e fala de questões legais, a gente está falando de pessoas, e eu vou tentar falar um pouquinho aqui algumas coisas, focando no que é a minha especialidade, no que é no meu dia a dia, o que a gente faz ali na Murales no dia a dia, principalmente o time da Murales ali. Bom, quando a gente está falando de inovação, e quando a gente está falando de inteligência artificial, basicamente a gente está falando de um paradoxo muito grande. Principalmente quando a gente fala da IA generativa, que é o hype aí, a IA é a hype do momento, né? A gente está falando de uma hiperexposição digital, como a doutora Bruna estava citando, né? E sempre que a gente está falando da eficiência de proteção dos dados, nós estamos falando de novas tecnologias, nós estamos falando de novas ferramentas de desenvolvimento, a gente também está falando do aumento do vetor de ataque. Então, as mesmas tecnologias que são utilizadas para defender, as mesmas tecnologias que são utilizadas para criar mecanismos de segurança, muitas vezes são utilizadas para atacar. E daí é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente vai falar no processo de um desenvolvimento de um app, de uma aplicação corporativa. E daí, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente está falando do desenvolvimento de uma aplicação ou da implantação de uma aplicação, o JP vai trazer um exemplo ali que eu estou bastante ansioso ali da Azul, já estou dando spoiler aqui, JP, mas não é somente um checklist de compliance, né? Não adianta pegar daí só a norma ou pegar só o que um departamento jurídico vai obrigar ali, porque no final das contas a gente tem pessoas, nós temos um processo de desenvolvimento, nós temos um framework que vai ser utilizado, que às vezes não passou por um processo de segurança, só que daí você está incorporando aquele framework, uma biblioteca dentro de uma aplicação. Então nós temos vários outros aspectos ali que não são simplesmente os aspectos legais. Para cumprir os aspectos legais, a gente precisa se atentar para outros aspectos no processo ali do desenvolvimento de um projeto de software. Temos que ter a segurança no processo da entrega do projeto, né? Seja as evidências de entrega, seja no processo de um deploy, como eu estava citando aqui, no processo da formalização. Então, eu já tive a oportunidade de desenvolver um projeto da área militar, que nós precisávamos da assinatura de 15 pessoas para testar uma tela. Então, para cada tela testada, tinha que ser 15 pessoas homologadas ali e tal, porque era um sistema ali de segurança nacional. Então, daí nós entramos em alguns aspectos burocráticos, porque tudo isso custa dinheiro. E daí tudo isso tem que ser aplicado sempre?
Daí entra um ponto aqui, como que eu faço uma análise contratual, como que eu faço uma demanda para o desenvolvimento de um projeto. O jurídico sempre quer proteger todas as pontas. A área de segurança sempre também quer se resguardar. Só que do ponto de vista de desenvolvimento é tudo mais caro, tudo demora mais, e a ansiedade por entrega ali inviabiliza às vezes que todas as premissas de segurança sejam orientadas. Então por que não a gente começar a olhar a segurança como ela deve ser olhada e ela ser também um ponto e um requisito não funcional, como nós falamos na engenharia de software, que considere a realidade do projeto para que o jurídico nos ajude a confeccionar contratos, termos que sejam factíveis para aquele projeto, né? Bom, sempre deve ser zero trust custa caro, né? Não devemos de fato confiar em ninguém, depende da aplicação. Se é uma aplicação que envolve vidas, talvez, né? Se é uma aplicação que envolve o meu nome, ou se eu gosto de correr mais na Praça do 8 ou no Centenário, talvez tem que ver porque isso custa dinheiro. Bom, eu trouxe um exemplo aqui, né, da Colonial Pipeline, que é uma das maiores operadoras de oleoduto ali dos Estados Unidos. Em 2021 teve um ataque ali, e ele não tinha uma barreira simples ali de segurança, que era uma autenticação multifator, por exemplo. Essa empresa chegou a pagar 4 milhões e meio de dólares ali em bitcoins na época, né? E para tentar recuperar parte da aplicação. E ali era qualquer especialista de segurança, eu, Yannis, JP, Fabião, aí vai falar, pô, mas a aplicação não tinha um multifator, coisa simples ali, mas tinha vários outros aspectos envolvidos, né? Bom, recentemente a Muralis desenvolveu um projeto que nós nomeamos de Muralis Security Gate, tá? Inclusive um dos responsáveis pelo projeto está aqui, o arquiteto ali, o Davidson. É um projeto bastante complexo, tá? É um projeto em que nós temos um cliente do setor financeiro, em que ele tem mais de 1.200.000 aí usuários distribuídos entre 2 provedores, mais de 40 mil acessos dia. Tinha identificado algumas vulnerabilidades ali, e a gente foi responsável por desenvolver ali, então, um MFA próprio. Uma das premissas de segurança não era usar uma coisa de mercado. Bom, tínhamos 8 portais distintos que teriam que ser tombados ali e ser aplicado esse MFA, 5 aplicativos mobile de alta intensidade de uso ali, um volume de acesso bastante grande, como eu falei, e uma implantação de rollout progressivo, porque a operação não pode parar, são milhões de reais ali envolvidos, então era um projeto bastante complexo. Bom, a solução foi desenvolver uma aplicação ali orientada à necessidade real e à operação real, olhando exatamente como cada um desses portais, como que era o perfil de cada usuário, como que essa autenticação multifator deveria operar em cada situação, tá? E a gente conseguiu desenvolver, fizemos a entrega, terça-feira foi a última entrega, né, Davis? Então, fizemos aí, foi um sucesso, foi um ano de projeto. Bom, a solução que a gente deu, então, para essa operação foi desenvolver um MFA seletivo aí, né? Então, com base, foi mapeado os riscos de cada ação, de cada necessidade ali, de cada jornada de usuário. E esse MFA, ele é acionado de forma seletiva ali, considerando a jornada e, de fato, o risco que existe em cada transação. Tem alguns termos técnicos, não vou ficar entrando aqui, mas quando a gente está falando de desenvolvimento de uma aplicação robusta como essa, a gente está falando de várias tecnologias de desenvolvimento, vários frameworks, várias linguagens e tal. E uma das premissas era que nós tivemos ali uma biblioteca, um SDK que poderia ser escalável para todas as tecnologias utilizadas nos legados que existiam ali. Então, desenvolvemos vários SDKs multiplataforma. Bom, fizemos um
print contextual, que é outra coisa bastante interessante. Então a gente cria uma marca digital ali em cada transação, levando em consideração o contexto de uso de cada aplicação, como o IP, identificadores do device que está sendo utilizado, a geolocalização, o perfil do usuário, enfim. Então criamos esse fingerprint contextual aí, e principalmente esse serviço ele foi desenvolvido de forma totalmente apartada das outras aplicações, numa arquitetura de microserviços aí, onde eu tenho esses microserviços dedicados à autenticação e autorização aí, que permite daí, de fato, uma auditoria bastante robusta, tá? E daí eu acho que o principal disso, essa solução, ela foi desenvolvida do ponto de vista de gerar uma base de conhecimento robusta o suficiente para que a aplicação acabou de entrar no ar, como falei, a quinta fase dela, foram 5 fases, né, Davis? A quinta fase dela acabou de entrar no ar, não foram tombados todos os portais ainda, mas com o tempo a gente vai ter uma coleção de dados suficiente do processo de autenticação que vai permitir que alguns algoritmos de inteligência artificial façam de forma preventiva algumas ações e alguns bloqueios ali necessários, considerando todo esse contexto de uso de cada usuário em cada contexto de aplicação. Bom, no final das contas a gente conseguiu uma redução aí dos ataques, da superfície de ataques, né? Conseguimos controlar as ações críticas, isso já de forma comprovada, e a gente tem essa base para a estruturação do uso de fato da IA, e da IA como defesa, né? Da IA preventiva, porque é algo muito importante, né? Quando a gente está falando de IA e quando a gente está falando de uma solução robusta, o ideal é que essa solução ela seja totalmente transparente para os usuários, que os usuários não saibam que tem uma inteligência artificial ali, que aquela inteligência artificial esteja trabalhando a favor do usuário, manter a aplicação segura, mas principalmente que ela seja imprevisível para o ataque. Então, que eu tenha uma inteligência artificial operando a favor da segurança da aplicação totalmente imprevisível para um cyberataque. Se eu conseguir chegar nesse nível de segurança, a gente limita bastante aí os problemas de invasão. Bom, então, qual que é o papel da IA na cibersegurança e no risco das aplicações, né? A gente passa a ter, então, automação de vulnerabilidades, uso indevido de modelos abertos, vazamento de dados em prompts, etc. A gente não sabe ainda como que essas ferramentas de IA generativa de fato vão usar os dados, todos os prompts que nós utilizamos. Então, existem algumas discussões, né? Hoje, ferramentas de IA estão sendo utilizadas no processo de desenvolvimento de software para fazer análise de banco de dados, por exemplo, para fazer otimização de códigos aí. Até quando a gente consegue garantir que esses dados não vão ser depois utilizados para um cyberataque? Então é um ponto que fica aí. Como que a IA vai poder ser utilizada para desenvolver aplicações mais seguras, né? Isso já é bastante claro, algumas ferramentas de IA já trazem isso, modelos de LLMs, análise de códigos, análise de vulnerabilidades, classificação das ameaças aí. Então, eu acho que é importante entender que a IA vai poder otimizar bastante esse processo no desenvolvimento de software. Para finalizar aí, né, o futuro da segurança digital não será feito apenas de firewalls, hardwares e ferramentas específicas de segurança, mas de decisões inteligentes baseadas em dados e comportamento, principalmente comportamento humano, tanto de quem produz o código, de quem opera as aplicações. E a IA talvez aí seja um novo antivírus. Eu acho que isso é até um pouco piegas e talvez reduzir, mas de forma menos técnica ali eu acho que dá para ilustrar, né? A IA é um novo antivírus da sociedade conectada. Isso aí.